vou entrar no assunto do dia fatídico mesmo. Claro. Você estava aonde? Como é que você recebeu essa notícia? E para quem é novo, para essa geração nova que não viu o Gerson, não conhece um pouco a história, também aproveita e faz um resumo do que aconteceu. O Gerson era um ator muito famoso da Globo, era tipo um Rodrigo Lombardi hoje, né? Uhum. Ele era, além de ator, um símbolo sexual, né? Sim. Ele tinha muita Era o cara do momento. Era o cara do momento, tinha muito fã-clube e tal. E você estava grávida dele. Eu tava grávida de 8 meses dele e tinha vindo aqui para São Paulo coreografar o Catinguelê, que era um grupo de pagode na época, aqueles caras usavam os óculos aqui, andavam naqueles carros salgadinhos. Você lembra, mas a galera jovem às vezes... Então, quando eu cheguei no hotel do ensaio, né, não era nem show ainda, era ensaio, sim. Eu comia, produção, né? Cheguei, comi, tal, não sei o que, fui pro meu quarto e eu já estava gravidona, estava com 8 meses. 8 meses. Quase já tendo a filha. Quase já tendo a filha, tanto que eu nem fui de avião, fui de carro mesmo. Porque não pode ir nessa... Não. Certo. E aí eu cheguei no hotel e não conseguia dormir. Eu não conseguia ficar na cama de jeito nenhum. E era cedo, era tipo 5h30 da tarde e tal. E nessa época não tinha celular, né? De jeito nenhum. Aí eu liguei pra Marquinhos, produtor. Falei, Marquinhos, eu quero ir embora. Você é louca, que ir embora. Eu falei, eu quero ir embora, não quero dormir nesse hotel, não. Não tem porque. Entrei no ônibus, vim embora de ônibus. Cheguei no Rio e tal, não sei o quê. Fui fazer as coisas e tal, pintando, né? E aí, quando ele me ligou, que já era, no meio, assim, antes do almoço um pouco, mas depois... Não, mas peraí. Vamos entender uma coisa. Você estava 5h30 da tarde no hotel em São Paulo. Que horas você entra nesse ônibus e vai pro Rio? Não, eu viajei a noite inteira pro Rio. Tá, então você chega no Rio de manhã. Chego no Rio ali da madruga, né? Tipo, 6, 7. Aqueles ônibus de madrugada Não, de São Paulo, Rio. Ok. O Gerson estava onde? No Rio ou em São Paulo? Estava aqui em São Paulo fazendo eventos, presença VIP. Tá. Em rodeio, tinha muito rodeio nessa época. Tá, então ele estava em São Paulo trabalhando. Isso, e só você que também ele estava ia... aqui, só que você não estava junto com ele. Não, eu não estava junto com ele. Ele estava fazendo o trabalho dele, ele o meu, e eu o meu. Só que a gente ia voltar junto, porque eu tinha levado meu carro para aqui para São Paulo, porque eu ia trocar meu carro aqui. Tá. Aí vim para cá com o carro, só que quando ele me ligou, eu já estava lá. Você já tinha ido embora. Não tinha celular naquela época, gente. Sim. Estamos falando de época que não tinha celular, Você não. decidiu ir embora pro Rio. Aí eu queria ir embora pro Rio. Não é que eu decidia. Você falou que não estava... Mas me incomodou, porque o script não era esse. O combinado não era esse. Eu ia voltar com ele. Tá, mas o combinado não era você esperar ele voltar? O combinado era eu voltar com ele, esperar ele e voltar com ele. Só que aí, de repente, você... Só que quando ele me ligou, eu já tinha voltado, estava no Rio. Ele falou, você já Porque está... você acelerou o processo. Acelerei o processo, não, porque eu fui tirada desse carro, desse acidente. Eu fui tirada. É verdade, você ia estar com ele. Eu ia estar com ele. Verdade, entendi. Me deu um faniquito no hotel, eu falei, eu quero ir embora, eu vou embora, não conseguia ficar na cama. Eu quero ir embora, eu não quero ficar mais aqui. E fui embora. Eu ia dormir no hotel só para esperar ele me buscar para ir, porque ele estava fazendo o evento, voltava para São Paulo, me buscava e íamos. Certo, entendi. E aí eu fui embora. Aí quando ele me ligou, eu falei, já tô no Rio. Ele, pô, você tá no Rio? Eu falei, já tô no Rio, tô resolvendo as coisas aqui e tal. Beleza, então... Vou passar na minha mãe, vou ver minha filha, que ele tinha outra filha, então não sei o que, e depois eu vou embora. Tá. Falo, as coisas não são por um acaso. Eu já fui tirada do carro na primeira cena. E na segunda, o nosso quarto... Já estava pronto, mas ainda tinha algumas coisas para fazer, sabe? E aí, o que eu fiz esse dia? Eu coloquei... E o telefone ainda não tinha instalado no quarto, o telefone. Fixo. Aquele telefone fixo. Olha como são as coisas. Aquele dia eu também não fui dormir no quarto. Por quê? Só Deus sabe. Eu falei, eu vou dormir hoje na sala. Coloquei o edredom. Não tinha nem colchão. Um edredom, assim, tinha um tapete. Eu falei, vou botar o edredom... Eu com aquela barriga, eu falei, vou dormir aqui mesmo. E puxei o telefone assim pro meu lado. Puta que pariu. Entendi. Aí eu vou falar, as coisas são por um acaso, gente? Não, eu ia estar no carro, não fui. Eu ia dormir no carro, não dormi. Aí quando eu puxei pro meu lado, 5h30 da manhã, tocou o telefone. Eu nem falei alô. Eu falei, fala devagar que eu tô grávida. Bom dia, o policial federal. Peraí. Você tá de zoeira que você atendeu o telefone assim? Por Jesus Cristo que eu acredito. Que eu amo. Fala de... Quem ia me ligar às 5h30 da manhã, Alan? Quem? É verdade, só pra tragédia, né? Quem ia me ligar às 5h30 da manhã? Ele não ia. Tá. Porque ele sabia que eu tava grávida e eu tomando um susto. Tá. Eu falei, fala devagar que eu tô grávida.
Ah, bom dia, Policial Federal. O último telefone que está aqui no celular do Gerson é o seu. Ele sofreu um acidente, mas já tá indo, já foi socorrido, já está no hospital e tal. Eu, ai, meu Deus. Aí foi aquele desespero, aquela coisa toda. Liguei para minha mãe, falei, mãe... Acordei minha mãe na época, falei, aconteceu isso e tal. E aí, o nosso advogado na época era o Silvio Guerra. Sim, ele é um advogado muito famoso também, que trabalha com direito de imagem e tal. Liguei para Silvio, falei, Silvio, está acontecendo? Aí ele já estava pipocando nas rádios. Ele falou, fica aí, eu vou te passar para te buscar, porque eu não ia conseguir embarcar com 8 meses de jeito nenhum. Grávida. Ele precisava ir comigo no juiz lá. Fizemos, fomos no juiz do aeroporto, chegou lá, pediu motorização, Só que... Peraí, aí o Gerson aconteceu isso... O Gerson estava lá no hospital, em Jacareí. Em Jacareí? É. E o guarda não te falou, não entrou em detalhes, só falou do acidente. Falou um acidente. Já foi socorrido e já está no hospital. E você perguntou que você queria saber o que aconteceu? Não, foi um acidente de carro. Tá, mas aí você não perguntou. Nem perguntei nada, eu entrei em choque. Tá. Só que eu acho que, como eu falei para ele, fala devagar que eu tô grávida, ele cara também deve ter poupou. pensado, não vou falar. Isso, entendi. E aí o Silvio me pegou, nós fomos pra lá, o Silvio não me contou que era um tiro, até eu chegar em São Paulo. Mas o Silvio sabia? Claro, já estava estourando todas as rádios. Ele foi com o som desligado, eu ligava, ele desligava, eu ligava, ele desligava. E aí nós chegamos lá no aeroporto, embarcamos, e aí cheguei em São Paulo que eu soube. Quando eu soube, aí eu tive um baque, né? Porque quem me falou foi até a irmã dele, a ex-cunhada. Quando eu cheguei na casa dele, ela falou... Peraí, você chega em São Paulo e vai pra casa da família? Pra casa da família. O Gerson tá no hospital? Tá no hospital de Jacareí. Porque eu não sabia ainda onde era o hospital, não sabia nada. Eu fui lá, a gente foi pegar endereço, foi pegar tudo que tínhamos, chegar em São Paulo, pegar o carro pra ir pra Jacareí. Certo. E aí foi ali que eu soube, na casa dos pais dele. E aí a irmã dele falou, ele tomou um tiro. Então eu falei, nossa... Mas, gente, eu acho que eu não tinha nem noção. Eu tinha 24 anos. Mas eu acho que eu não tinha noção da gravidade do que era, né? Um tiro na cabeça. Mas você ficou sabendo na cabeça na hora? Ou tipo, falou só um tiro? Fiquei sabendo na cabeça, ali na hora, na coisa. Aí eu fiquei pensando, não, mas calma, vai dar tudo certo. Eu sempre fui muito positiva, sempre tive... Eu falava, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Ele vai, não sei o que... Foi na cabeça a irmã dele que falava pra mim. Eu falava, calma, vai dar tudo certo. Eu não caía aquela ficha. Aí pegamos o carro e fomos pra lá. E eu queria que pegasse os bandidos de qualquer maneira. E eu falava, quem foi? Eu olhava pro Silvio e falava, já pegaram os caras? Silvio, já pegaram os caras? Silvio, já pegaram os caras? Eu queria pegar os caras de qualquer maneira. E aí, depois eu fiquei... Aí foi me ligando todo mundo. Lucinha Lins, foi me ligando a galera, né, que gravava com ele. Foi meu telefone aí... Todo mundo da Globo te ligando. Todo mundo começando a ligar para falar e tal, meu Deus. Querendo saber do Gerson também. Querendo saber mais dele, lógico, porque ele ia gravar o último capítulo, ele estava indo gravar o último capítulo, tanto que tiveram que alterar na novela as cenas por causa disso. E aí aquela coisa toda, eu também não sei o que está acontecendo. Aí quando eu cheguei no hospital e falando tal, os delegados chegaram. E ele tinha uma mala no carro, que era a mala que ele estava, né? Não era mala de roupa, não, uma mala de pertences. E aí o delegado deu na minha mão e falou, segura aqui que a gente já sabe quem é. Aquela frase ficou na minha cabeça. E eu peguei a mala assim, na hora a minha ex-cunhada tirou a mala da minha mão, porque ali tinha relógio, tinha os cheques do evento que ele tinha acabado de fazer, ele estava fazendo essa coisa de rodeio, né, que eu te falei, desse trabalho. E aquela frase ficou na minha cabeça. E aí o Chitãozinho Chororó falou que naquela época eles também passaram o mesmo tipo de acidente, que os caras jogam pedra na estrada. Cuidado, viu, galera? Eles jogam pedra na estrada, furam o pneu, e aí eles já ficam no ponto estratégico ali para pegar. Agora, Alan, senta, ainda bem que você está sentado. Sabe o que o Gerson falava para mim? Não para na estrada, porque os caras jogam pedra para furar o pneu e para assaltar, hein? Você não para na estrada, hein? Eu falava, ali na estrada eu dirijo, já só viaja de avião, o Carlinhos tá louco. E aquele dia aconteceu. Como é que ele fala isso para mim? E ele para. E aí passou toda aquela situação, foi aquela loucura, transferência de hospital, aí começou... Tá, ele sai de Jacareí e vem para São Paulo? Aí transferiram ele para São Paulo, para o Einstein. Certo. Isso quem? Com a ajuda da Globo?
A Globo transferiu ele para o Einstein. Tá. Porque ele era... Ele era funcionário da Globo. Nesse ponto, hoje em dia, eu tenho total repúdio à Rede Globo. Mas nessa época, ela foi uma empresa muito decente na conduta dela. Eu sou uma pessoa muito justa também. Eu não posso esquecer uma coisa que só porque hoje eu vislumbro a situação, o quadro para mim que era azul virou cinza. A gente tem que ter um mínimo de decência moral. E isso eu tenho de caráter de berço, graças a Deus. Mas, na época, ele não era contratado fixo da Rede Globo. Ele era contratado por obra. Juridicamente, o acidente de trabalho configura no local de trabalho. Não era o local de trabalho da Globo, certo? Entendi. Ele estava fora fazendo evento pessoal, nada a ver com gravação. Ganhando dinheiro dele. Ganhando dinheiro, nada a ver com... A Globo tinha a menor obrigação de fazer nada. Nada. Juridicamente, nada. Sim. Porque mas ajudou. Mandou helicóptero, transferiu, colocou no Einstein, pagou tudo. Era 69 mil por dia de UTI. Pagou tudo e tal. Ele ficou lá 69 dias na UTI. Puta que pariu. E eu grávida, então a minha filha estava para nascer. Aí, como a situação era trágica e muito desgastante emocionalmente, num dos momentos em que ele estava com pressão intracraniana, foi o risco maior dele de morte. Eu tinha chegado no Einstein, o Malcolm Montgomery, que era meu médico, estava sentado. Eu sentei, mal entrei no Einstein, a produtora pegou um fone, colocou no meu ouvido assim, falou: senta, que você vai entrar ao vivo agora no Faustão. E eu assim, com aquela barriga enorme, o cara quase morrendo. E aí o Malcolm atrás de mim, segurando. E ali começou ao vivo, gente, tem isso no YouTube, joga aí. Começou ao vivo uma disputa entre SBT e Rede Globo para quem ia transmitir. O acidente do Gerson. O acidente não. Eles estavam esperando a morte, né? Porque ele estava ali com quase tendo morte cerebral. A bala atingiu que parte? Entrou aqui, saiu aqui. Meu Deus. Não tem como ter tido reação, ele não reagiu, porque ele estava abaixado, já tinha 1,90 m. Para uma bala entrar aqui e sair aqui, o cara tem que estar abaixado. Certo. Entendeu? Porque senão você tem que estar com uma escada 2 vezes a mais a altura dele. Uhum. Então, era assim. Passa, e ele deve ter se assustado, tanto que ele caiu assim, com a chave de roda na mão. Aí você estava no hospital. Eu estava no hospital, Aí do hospital teve essa parte que ele estava tendo morte. E ali começou uma disputa da imprensa para quem ia televisar aquilo, para quem ia dar o furo de reportagem. Da morte dele. Só que eu tinha uma situação moral com a Rede Globo, porque eu não era contratada, mas ele era, e estava dando total suporte à situação. Concordo com você. A priorização na minha cabeça era a Rede Globo, porque ele era funcionário da Rede Globo. Concordo com você. Então o fone na minha orelha foi da Rede Globo. Certo. Só que a Sônia Abrão trabalhava para o Gugu na época e estava fazendo o furo de reportagem para o Gugu. Então era uma coisa assim, eles estavam brigando ali por ibope com a minha vida, né? Então a minha pressão foi subindo. Eu cheguei a ter 14/9, o Malcolm muito preocupado atrás de mim, porque ele já estava me dando umas injeções para amadurecer e tal. E ele falou: olha, eu vou ter que tirar ela. A pressão dela tá subindo muito. Não, mas ela não vai sair daqui, não. Aí ele botou a mão, o cotovelo assim na minha coxa e falou: não, mas não vai sair daqui, não. Quem colocou? Na época, a Sônia Abrão fazia essa matéria para o Gugu. A Sônia Abrão te segurou? Ela me segurou. Ela me segurou aqui na coxa, mas deixa eu te falar, não me segurou para não me deixar sair. É porque a produtora do Faustão, como tinha essa prioridade contratual, entendeu? Moral. Pra mim era moral. Sim, mas pra ela era contratual, já é funcionário da Globo. Certo. Ele vai falar com a empresa que ele tá te pagando sou eu. Certo. Quem tá pagando tudo isso aqui sou eu. Certo. Então vai falar comigo. Certo. Então tava o Faustão ao vivo. Certo. E o Gugu querendo passar. E o Gugu entrando. Só que certo. O Gugu era um amigo meu pessoal muito querido. O Gugu foi um pai pra mim. O Gugu era um amor. Um amor. O Gugu foi tudo pra mim. Então, aquela situação assim pra mim era muito difícil, porque eu estava entre a razão e a emoção. E aí começou aquela briga no ar entre a Globo e o SBT. E eu, pela primeira vez na história da televisão, entrei em cadeia nacional. Então, o SBT transmitia tudo que a Globo estava fazendo, porque eu estava falando com o Faustão, então botava eu no ar, Faustão no ar.
entrando a Globo dentro do SBT. Certo. Então, uma televisão começou a transmitir a outra, e a Sônia ali junto comigo e tal. E eu falava, Gugu, peraí que eu já falo contigo. E às vezes eu olhava para ela assim, que ela estava apertada na minha coxa, eu falava, não, peraí. Porque ela estava nervosa com aquela situação. Não era de maldade, era de constrangimento. Ela ficou muito brava com a produtora do Faustão. Muito brava. E aí foi aquela situação horrorosa. Aí teve uma hora que não deu, o Malcolm me tirou mesmo. E eu estava passando já mal. E depois eu, nos bastidores, saí, falei com o Gugu. Enfim, aí passou aquilo. Logo em seguida eu tive, né, eu tive a minha filha. E foi mais ou menos um forçado, porque eu nem queria ter naquele dia. E naquele dia, eu estava entrando ali em trabalho de trocar roupa, né? Estava entrando na cena do parto e tal. E o Gerson na UTI? O Gerson na UTI daquele hospital. No mesmo hospital? É. Só que aí surgiu durante essa situação aí, que eu não poderia ter o filho ali no hospital, no Einstein. Por quê? Porque não plano tinha, de saúde o plano não pagava, essas coisas. Então ela vai sair e vai ter no Morumbi. A Hebe Camargo ligou e falou, não, daí ela não sai. A Hebe? É. Se a Globo não pagar esse parto, eu pago. Mas daí ela não sai. A Hebe fez isso? A Hebe. Opa, você não sabe. Olha, vai vendo, ó, os anos que Deus mandou pra mim. A Hebe falou, daí ela não sai. Esse parto, se a Globo não pagar, eu pago. Mas a Globo acabou pagando. Então eu tive todo o amparo ali no hospital e tal, acabei tendo ali. E os médicos que operaram Gerson, que é o Pagura tá no Guinness, né? E o Dr. Vanderlei, que era realmente o cara que bota a mão na massa, que ele ali come o cérebro, tu come o cérebro, né? Porque ele realmente manja muito. Ele é um puta do neurocirurgião. E eles estavam indo embora. E aí o Malco falou, vou fazer o parto dela agora. E aquela imprensa inteira lá embaixo, né? Louca já lá embaixo. E aí eles olharam para a cara do outro e falaram, pô, vamos voltar então. E aí eles trocaram a roupa, botaram aquela roupa azul de centro cirúrgico, não sei o quê. O Vanderlei ficou aqui comigo segurando o oxigênio, aqui comigo conversando. Quem que é o Vanderlei? O médico operou o Gerson, que salvou ele, na verdade. Porque ele estava tendo uma pressão intracraniana e estava quase morrendo, tendo morte cerebral. Os médicos salvaram o Gerson? Salvaram. O Pagura falou assim para mim, olha, eu tenho 16 casos de armas de fogo, isso na época. Em 72 horas todos morreram. Eu não vou te dar muita esperança e tal. Isso foi uma reunião que a gente teve até interna ali, por causa da família. A família já criava muito problema ali. A família dele já não gostava de você? Eu não tinha muito acesso à família dele, porque a gente morava no Rio de Janeiro. Eu comecei a ter acesso à família dele. No acidente? No acidente. Então, como eles tinham, acho que, muito problema com a ex dele, então eles tiveram muito problema ali emocional, emotivo com a ex dele, então talvez foi um pouco de transferência, não sei. Sei que o Pagura reuniu todo mundo ali e falou, olha, ele só reage com ela e para encher o saco. Resumindo, foi isso. E aí eu fui para o centro cirúrgico, eles voltaram, só que na hora do meu parto eu tive descolamento de placenta, que é o que mais mata a mãe e filho, e parto, como eu te falei. Então, eu senti uma dor muito grande e tal, mas aí iniciou meu parto. Só que aí o Vanderlei, que é o médico que opera, um dos melhores neurocirurgiões que tem no planeta, ele estava segurando meu oxigênio. E aí ele falou, segura aqui rapidinho, porque ele que salvou minha filha. Ele estava indo embora. Ele que salvou ela, porque ela engoliu o líquido amniótico e estava morrendo também. E ele é o mesmo cara que operou o Gerson? É. Ela engoliu o líquido amniótico e estava morrendo. Você está querendo me dizer que esse cara salvou o Gerson e a filha dele? Estou querendo dizer que as coisas não são por um acaso. Não, sim, mas esse cara especificamente salvou o Gerson? Quem salvou foi Deus, que usou ele para salvar minha filha. Porque não era... E o Gerson também? E o Gerson também. Então, ele falou, segurou o oxigênio, ele que pegou minha filha e correu para entubar, fazer o que tinha que fazer. Porque ela ficou 5 dias na UTI. E ela não tem nenhuma sequela. Nada. Certo. Nesse momento da história, o Gerson numa UTI, você num quarto que tinha tido a filha e a filha na outra UTI. Quarto não, eu numa UTI também, porque eu tive descolamento de placenta. É verdade. Eu fiquei com um catéter na minha coluna 5 dias. Tá. Então assim, os 3 numa UTI. A filha, você e o Gerson. Sim. O meu primeiro teste de resistência, vamos dizer assim, foi exatamente quando a gente entrou para mostrar a Vitória para ele. Para mostrar minha filha para ele.
Como é que você lembra desse momento? Eu lembro porque foi os médicos, estava o Pagura, o Malcolm, o Vanderlei, fomos todos, né, porque tanto por amparo, mas também porque eles viveram tudo aquilo ali comigo. Não, lógico. Não, eles, entendeu? Eles cuidaram muito de mim. Sim, tô falando no Gerson ali. Como é que você... Quando a gente entrou no quarto, que eles me pegaram a Vitória, pegaram eu já tinha tido alta e ela também. Então foi tipo assim, uns 7 dias depois, entendeu? Certo. Foi um tempinho depois, foi na hora. Sim, não. É lógico. Aí a gente desceu pro andar que tava o quarto dele, já tinha saído da TUI, já tinha ido pro quarto. E aí eu entrei com a Vitória e coloquei no braço dele, né? Porque ele tinha um braço ainda que tinha movimento, o outro não, porque o cérebro é cruzado. Então, como o dele... O que mexe na direita vem da esquerda, é isso que você quer? Exatamente. Então, o cruza... Então, como ele tomou o tiro, ele tinha um movimento cruzado do outro lado. Ele colocou no braço, antes que ele começou a beijar e cheirar. Ele tinha todos os estímulos, de tudo, aquilo. A cena que eu tive foi o seguinte, ele assim, cheirando, beijando, os médicos saíram chorando. Aí o Pagura deu a volta, saiu, o Malcolm deu a volta, saiu, o outro... E eu falei, caraca, vocês, um bando de cara forte aí, vocês... Vamos... Esse cara tá muito difícil. E eu que fiquei na cena, com aquela cena muito difícil, né? Ele segurando ali ela, cheirando, beijando, tanto que os médicos dele não conseguiram, você vê, e médico é uma pessoa mais razão, né? Mais frio, mais situação, mas eles não conseguiram, eles saíram chorando. Mas a partir do momento que a gente começou a se reconstruir com todas essas dificuldades como família, como... com aquele novo contexto, né? Que a gente saiu do glamour. Você acreditava que o Gerson ia superar tudo? Você tinha essa consciência ou os médicos falaram pra você como seria a vida daqui pra frente? Cara, eu achava que ele ia superar mesmo, até porque a evolução que ele estava tendo, quando o Gerson, última vez quer dizer, ele ficou comigo até um certo período, até 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses depois do acidente, ele fazia abdominal. Ele pegava a mão dele que estava com dificuldade, botava na máquina e fazia abdominal. O Pagura que entrou, quando chegou na minha casa, viu aquilo, falou, ele vai andar. Falei, claro que vai. Comigo, o pai tá comigo, ainda brincava. Porque eu botei o Dr. Sattler, que é um médico ferrado da USP, para fazer acupuntura nele. Eu fazia tudo. Entendeu? Eu botava nutricionista. Não, eu lembro, eu vou falar para você assim, eu sou um capítulo que você não conhece dessa sua história. Eu presenciei, como o Brasil, você fazendo de tudo. Eu fiz de tudo. Para ele. Mas eu queria, hoje eu aqui com você, eu queria entender assim, no hospital, te falaram como seria o Gerson para sempre ou falaram assim, a gente não sabe? A gente não sabe. Na medicina você não tem a certeza, né? Do você tem corpo... a probabilidade, tá. Né? Então, mas era sempre assim, muito difícil, mas a gente não sabe. Pode, né? De repente o cara levanta e anda. Entendi. E tinham tratamentos que estavam surgindo, que era, tipo, na época era inseminação de célula-tronco. Verdade, que até hoje não andou. Tava tendo um monte de coisa assim, nova e tal. Hoje sua filha tem quantos anos, do Gerson? 22. Ela eu já vi algumas fotos, ela tá sempre com o pai, né? Assim, muitas vezes. Bem parecida com ele, não tá sempre com o pai. Não, sim. Eu briguei na justiça pra ela ver o pai. Sim, eu briguei da família que proibiu, não é isso? Então, mas por quê? Porque a imprensa que fez esse papel, a imprensa chegava lá e falava... Mas você não conversou com ninguém da família? Você não tem um canal? Não, mas não tem que ter canal. Não tem que ter canal. Existe um quadro familiar. Um cara que sofreu acidente, eu que sou mãe, e uma neta, uma sobrinha, uma irmã, bebê, recém-nascida. Pô, eu tive que fazer exame de DNA. Dessa coisa, acontece isso com o Gerson. E aí você vai no hospital, ele vê a filha, aí tem até um momento que vocês saem do hospital, o Gerson vai pra casa, nesse momento ele volta com você. Ele não vai pra casa. Ele vai pra onde? Ele está no hospital. E eu vou pra casa. Eu levo a Alta e a Vitória também. Então nós vamos pra casa antes dele. Não, ok. Mas e no momento... ok, vai vendo. Quando eu volto ao hospital, a família tinha entrado com uma ação de interdição no Rio de Janeiro. E ela colocou nessa interdição, Gerson, uma filha só. Que era a outra que ele já tinha. Exatamente. A Marluce Dias, superintendente da Rede Globo na época, me ligou e falou, Denise, vem aqui na minha sala. Aí eu fui, cheguei lá. Ela falou, olha, eu não costumo atender ator, porque é um outro
departamento que resolve isso e tal, mas por um acaso eu atendi o Gerson. Ele veio aqui na minha sala, ele estava falando, aí falou que você estava grávida, e como o contrato dele é por obra, ele pediu muito para renovar por tempo indeterminado. E eu sou uma pessoa muito espiritualizada, o marido dela é cego, né? Ela tinha uma questão espiritual muito aflorada, e ela falou, eu vou renovar o contrato dele por tempo indeterminado. Só que tem um porém. A família dele entrou com uma interdição aqui no Rio, colocou uma filha só, você precisa procurar um advogado. Foi o meu primeiro contato com o direito. Eu nunca tinha visto advogado na minha vida. Nunca tinha nem precisado. Mas no hospital você estava com o advogado? Não, o Silvio Guerra me levou até lá. Ele trabalhava com o direito de imagem, Silvio Guerra. Processos de, tipo, usou a minha imagem, não processo penal, criminal. O que eu falo para esse de advogado, assim, teste de DNA, entendi. Separação, para coisas ruins. Entendi. Não para imagem, entendi. assinar um contrato que vai me beneficiar, entendeu? Entendi. Então, eu nunca tinha precisado para resolver nenhum problema na minha vida. Não tinha problema. Tinha problema, sim, de garota. Problema normal. Isso depois que eu vi o que era problema, né? Lembrando que tudo isso acontecendo com 24 anos. Vamos embora. Eu era novinha. Certo. E aí, a Marluz Dias falou para mim, procura um advogado, que está acontecendo isso. Eu falei, caramba. E nisso eu não tinha tido a vitória ainda, tá? Isso foi um pouquinho antes até. Aí eu voltei para São Paulo, tive a vitória e tal. A juíza foi até o cartório para pegar a digital dele, para poder fazer a certidão de nascimento da Vitória. Foi que eu tive o parto. Não foi até o cartório, foi até o hospital. Perdão, foi até o hospital. Já tinha tido aquela cena dos médicos. Né? Aí foi pegar a digital dele, porque ele não... E foi ver se realmente ele estava impossibilitado para poder interditar mesmo. Porque o juiz do Rio não se achou competente e mandou para o juiz de São Paulo e realmente perfeitamente a decisão dele, porque ele não estava no Rio. Sim. Porque você tem que entrar com a ação onde é a sua moradia, né? Sim. Mas ele estava lá. Sim. Ele morava no Rio, mas ele estava lá. Então o juiz mandou para cá. A juíza foi até o hospital, se certificou e pediu um prazo até 3 horas da tarde para ela proferir a sentença dela. Durante essa coleta de dedo ali, do dedo. E tal, não sei o quê. A minha ex-cunhada falou, olha, eu quero deixar claro para você, doutora, que ela não é mulher dele. A juíza olhou para a cara dela e falou, ela é o quê, parideira? Porra, essa cena. A irmã dele falou... aqui, ó, mamando. Ela, não, eu só tô falando porque eles não são casados. A juíza falou, não, eu quero saber se ela é parideira. Ali eu acho que a juíza se envolveu. Isso na sua frente? Na minha frente. Aí eu falei, tô entendendo também a pergunta, mas fica subentendido. Vou nem me estressar. Aí a juíza foi pro fórum e deu a sentença, me deu a guarda provisória. Certo. E aí, veja bem, fui registrar a Vitória Carolina no nome do pai. Certo. O cartório foi até lá, pegou a digital, fez a certidão. Provavelmente o Einstein deve ter feito ali um DNA interno, porque também não ia liberar um documento com o nome de pai e mãe sem saber de nada, porque podia tomar um processo realmente. Mas quem tomou esse processo foi o cartório. A família processou o cartório, porque o cartório foi lá e pegou digital, fez as coisas e colocou o nome dele na certidão de nascimento da Vitória. A família falou, mas quem falou que ele é o pai? Tá de zoeira. Tô de zoeira? Não tô não. E isso eu, sem Prozac, sem Rivotril, sem nada. Na cara e na coragem. E a gente sabe que a mulher grávida, ela começa, depois que tem o parto, os hormônios começam a fazer assim, ó, uma guerra lá dentro. Você começa a ter baixa de estradiol, despenca tudo. Caralho, a família toda hora só... Querido, isso dentro do quarto do hospital, tá bom pra você? Eu aumentando aqui, ó. Uma hora você não é mulher, outra hora o cara não é o cara, o pai. Aí foi que o Faustão entrou, pé da vida, e falou, como assim? Como é que é, Denise? Não é o quê? A família processou o cartório, que pegou a digital. Aí eu juntei os exames de DNA, não sei nem como ficou essa ação, vocês perderam, ganharam. Processaram a Rede Globo também, vocês perderam, ganharam. Caralho, mas é todo mundo, né? Processaram. E... O médico que salvou, daqui a pouco soltou? Acho que não, mas depois disso, quando eu fui entrar no Rio de Janeiro, não foi depois disso, foi nesse inteirinho. É porque é tanta parte.
Quando eu fui ter essa reunião com a Marluce Dias, eu fui votar em casa. Quando eu voltei em casa, a família trocou a chave da casa. E eu não entrei mais em casa. Então eu fiquei com a roupa do corpo, a barriga, berço da Vitória, fralda, roupinha que eu tinha juntado, minhas roupas, todo o meu trabalho. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Até aqueles 24 ficaram tudo ali dentro. Minha joia, roupa, ficou tudo lá. Eu não pude mais entrar. Liguei para o meu advogado, era um criminalista bom aqui. Ele falou assim, não pode entrar não. Segura o reggae aí, porque vamos ver para com quem vai ficar a guarda e tal. Você não tem contato nenhum com a família? Nenhum. Mas também assim, eu perdoo, não tenho o menor problema. E sua filha? A minha filha também não tem muito contato, porque eles nunca quiseram esse contato, né? Eles pediram exames de DNA e nunca tiveram nenhum sentimento por ela. Mas e quando ela vai ver o pai? Ela tem contato com a família? Ela tem contato com ele porque eu briguei na justiça para ver ele. Eu tive que entrar judicialmente com pedido de visita. E na audiência, a advogada deles disse que não era bom ver. O juiz estava sentado, com óculos aqui, eu lembro da cena até hoje, o óculos assim na cabeça, despachando o processo. Quando a advogada falou assim, eu não acho muito bom ver, porque ele está em fase de reabilitação e tal, o juiz olhou assim, fechou o processo, empurrou aqueles volumes todos, aqueles volumes da coisa, afastou a cadeira, cruzou as pernas e falou, doutora, a senhora veio aqui dirimir um conflito, não criar mais um. E aí o juiz aquele dia determinou as visitas da Vitória. Por que você não levava antes? Porque eu tinha medo dele ter um treco e eles iam colocar na minha conta. Falar que eu cheguei de surpresa, ele teve uma emoção muito forte e morreu por causa de mim. E que dia ficou determinado para a Vitória? Aí, quando ela tinha 3 anos. E aí ela ficou... Não tinha dia determinado porque eu não coloquei dia. Então, ela ia durante a semana e talvez final de semana, tá junto. Poucas horas, né? Porque ela era pequenininha. E aí depois ela foi crescendo? Só que aí, não é que ela foi crescendo. E aí, como começou essa disputa de guarda comigo, na época provisória, e eles tinham já ficado com ele depois disso, porque isso foi depois. Nesse interim, entre o acidente dele e um ano depois, meu pai morreu. E quando meu pai morreu, eu fui para o Rio de Janeiro, para o enterro do meu pai. Certo. E foi aí que ele de final de semana, eu voltei a trabalhar com 6 meses, mais ou menos, já tinha voltado a trabalhar. Porque tinha que trabalhar, não tinha essa. Tinha aluguel, agora tinha aluguel para pagar. Eu não voltei para o Rio de Janeiro, ficamos em São Paulo, por causa da outra filha dele que morava aqui. Então as contas eram todas comigo. E o Gerson estava em São Paulo? Comigo. Aí já tinha tido aula, já estava em casa. E as contas eram comigo, porque ele ganhava muito pouco. Só o aluguel que a gente pagava na casa era 2.500. Ele ganhava 3.400. Tinha que comprar fralda, remédio e comida para ele. E ainda desses 3.400 eu tirava 800 para dar pensão para a filha dele. Então não sobrava nada para ele. Então eu que assumi todo o contexto.